Mas não acaba por aí, não. As cagalhofanças do imperador não param por aí. Em 1825, nós vamos desenvolver uma grande guerra. A província da Cisplatina, aquele territóriozinho que tinha sido... Lembra da colônia do Santíssimo Sacramento, fundada em 1680? Que no Tratado de Madrid nós cedemos para a Espanha, né, para poder ficar lá, fazer a configuração territorial. A gente cedeu para a Espanha, a gente já falou sobre isso. Porém, Dom João, em retaliação ao apoio espanhol à invasão napoleônica, invadiu esse território e criou a chamada província Cisplatina. Hoje o atual Uruguai. Aquele território era disputado, as Províncias Unidas do Prata, atual Argentina, queriam esse território. E o Brasil queria manter esse território. É o primeiro grande conflito envolvendo o Brasil e a Argentina, que talvez até seja responsável aí pelas, né, querelas que nós temos até hoje, e os que vai para o futebol também, essa rivalidade Brasil e Argentina, talvez tenha tido seu grande início aí, na Grande Guerra da Cisplatina. Uma guerra que vai de 1825 até 1828. Brasil e Argentina Brasil e essas Províncias Unidas do Prata vão lutar. O Brasil vai ter grandes perdas financeiras, empréstimos junto à Inglaterra, perdas humanas, e o final dessa história é a perda da província. Não é que o Brasil tenha perdido a guerra, mas a Inglaterra pressiona pelo fim do conflito. A região do Prata é uma região muito importante economicamente para a América e para o Atlântico, para essas relações comerciais com a Inglaterra, e o prolongar da guerra não era interessante economicamente para ninguém. Então a própria Inglaterra, que financiou o conflito, que emprestou dinheiro para o Brasil, pressiona pelo fim desse conflito. E o Brasil então tem que ceder o território que, para não acontecer uma nova guerra, não fica nem conosco e nem com a Argentina. O Uruguai se torna um país independente. A gente chama de um estado tampão, ou um algodão entre dois cristais. Perfeito? Aí você pensa, pô, olha isso, o exército culpa Dom Pedro pela derrota. A população está insatisfeita. Estamos endividados com a Inglaterra. Mas não acabou por aí. Em 1829, a crise econômica é tão grande por causa desses gastos militares tamanhos, os grandes gastos da corte, Dom Pedro I consegue falir o Banco do Brasil. Então olha tudo isso, autoritarismo do imperador, crise econômica, além de uma grande ameaça de união com Portugal. O que é isso, professor? Como assim, unir com Portugal de novo? Pois é, em 1828, com a morte de Dom João VI, Dom Pedro começa a se envolver com os assuntos portugueses. O que acontece com a morte, quando morre Dom João? Dom Pedro herdou o trono. Os brasileiros têm medo. Ele vai até Portugal, outorga uma constituição e renuncia, abdica, na verdade, os reis abdicam, em nome de sua filha. Vamos lá, hein? Presta atenção. Maria da Glória, sua filha, é muito novinha, tem 7 anos de idade. Então, como tutor dela ficaria o seu irmão, Dom Miguel. Então, Dom Miguel seria tutor, assumiria como um príncipe regente, para quando Dona Maria fosse maior, ela assumisse o trono. Vai falar, até aí tudo bem, professor. Pois é. O problema é que Dom Miguel, ele é ligado aos grupos dos ultra-realistas. Ele é um absolutista europeu e ele quer o trono. Então ele vai dar um golpe na sua sobrinha, ele derruba Maria da Glória para assumir o trono português como um absolutista. Aí você vai dizer, e o que a gente tem a ver com isso, professor? Deixa pra lá. Eles são gajos que se entendam. Não é verdade? Tudo bem, só esqueceram de avisar isso para quem? Para Dom Pedro I. Dom Pedro I vai pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para financiar exércitos para derrotar Dom Miguel em Portugal. Ou seja, Dom Pedro quer ser imperador do Brasil e rei de Portugal. Ou seja, gente, soma tudo isso. É um imperador autoritário, há uma crise econômica violenta, há interesses de Dom Pedro no trono português. Em 1829, nós temos aí, em 1830, nós temos aí a morte de um grande opositor de Dom Pedro. As revoltas liberais se espalham pela Europa, mais um ciclo revolucionário. E aqui, no Brasil, no Rio de Janeiro, um homem chamado Líbero Badaró, um jornalista italiano, dono de um jornal chamado Observador Constitucional, o inimigo público número 1 de Dom Pedro I, vai ser assassinado. Assassinado na rua e, obviamente, a dúvida, toda a população acredita claramente que a morte de Líbero Badaró possa ser responsabilidade de Dom Pedro I. O enterro de Líbero Badaró se torna uma grande manifestação contra Dom Pedro I.
Os liberais vão às ruas. Os liberais querem a abdicação do imperador. Em 1831, no Paço Imperial, a população se reúne e pede: abaixo Dom Pedro I! Viva Dom Pedro II! Opa, viva Dom Pedro II, que coisa interessante. Eles querem a saída de Dom Pedro I, mas não estão pensando ainda em república, reparam? Querem Dom Pedro II. Vamos voltar para lá. Abaixo Dom Pedro I! Viva Dom Pedro II! Ou seja, uma grande repulsa. A própria guarda pessoal se volta contra Dom Pedro I e ele, sem escolha, assina então a sua abdicação em nome de seu filho e volta para Portugal. Vai assumir o trono português como Pedro IV. E agora o Brasil está nas mãos de Dom Pedro II. Ué, mas espera aí. Dom Pedro II é uma criança? Pedrinho tem apenas 5 anos de idade. 5 aninhos de idade. Eu me lembro até dele na sacada do Paço Imperial, as pessoas, viva Dom Pedro II, viva! A gente botou ele numa cadeirinha, porque ele era muito pequenininho, botamos ele numa cadeirinha, veio ficar naquela sacadinha, aí ele pegava o lencinho do bolso assim e ficava acenando para as pessoas. Parecia que estava tudo sob controle, mas na verdade o Brasil viveria nesse momento o governo dos regentes, ou o período regencial, um dos momentos mais conturbados da história política brasileira.